Antes de passar para o Marcelo, deixa eu ler aqui o que o ex-presidente Jair Bolsonaro falou sobre essa chantagem aberta do Alexandre de Moraes contra o Gilberto Kassab. O Bolsonaro publicou nas redes sociais o seguinte: há quem diga que vivemos em uma democracia, mas todos os dias a imprensa fala abertamente sobre o uso da justiça por Moraes como arma política de intimidação, como instrumento de pressão capaz de surtir efeito para intimidar o presidente de um partido. Isso não é normal, Marcelo, a não ser em ditaduras. É corruption, né? Isso é corruption. Né? Você está usando o sistema de justiça. Vejam, o edifício Palace 2, talvez vocês lembrem, na Barra da Tijuca, caiu em 28 de fevereiro. Cobri muito esse caso, Marcelo. Cobri muito. Eu era repórter da Rede Globo. Fui várias vezes lá. Esse caso levou o Supremo a abandonar esse entendimento absurdo, porque o Sérgio Naia, responsável pela obra, vocês também devem lembrar, ele era deputado federal por Minas Gerais. Né? E aí o processo contra ele, né, o processo criminal, porque foi considerado que houve, enfim, desabamento culposo, ou com resultado morte, eu já não lembro qual foi a classificação, acho até que de início foi doloso, enfim, não lembro. Mas houve enquadramento dele, de uma conduta do Código Penal, e por ele ser deputado federal, o processo começou no Supremo. Né? Dias depois, devido à repercussão do incidente, a Câmara o cassou e o Supremo decidiu. Ele é ex-deputado. Foro especial é para deputado federal, não é para ex-deputado. E mandou o processo para a Justiça de Primeira Instância aqui do Rio de Janeiro. 98. Então, vejam, há mais de 25 anos, o Supremo adotava essa orientação, que é a correta, porque o que está na Constituição é isso, que quem tem foro especial é presidente, não é ex-presidente. É deputado federal, não é ex-deputado federal. E assim por diante. Né? E aí, de forma absolutamente casuística, né? Porque eu não vejo como se chegar a outra conclusão, muda-se o entendimento para atingir determinados políticos que podem estar incomodando por uma razão ou por outra, como é o caso do Kassab. Vocês vejam que o ex-presidente Lula, quando julgado pelo escândalo da Lava Jato, do Petrolão, ele foi julgado em primeira instância. E os fatos diziam respeito à época em que ele era presidente. E agora nós vemos um entendimento completamente diferente, não só com relação ao Bolsonaro, mas com relação ao Kassab, com relação, segundo eu já soube, ao Ricardo Salles, cujo processo o Supremo quer que retorne para a competência do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, é evidente. A Constituição mudou nesse período? Não mudou absolutamente nada. Então, como é que você pode, alegando mudanças de interpretações, na verdade, alterar a lei? Você está mudando a lei. Você está dando a quem não tem previsão constitucional de foro especial um foro no Supremo. E ter foro no Supremo hoje é o pior negócio do mundo. Porque o Supremo, em última análise, se transformou num tribunal político. O Supremo se transformou num tribunal cujo atual presidente vai a um comício da UNE e diz: nós derrotamos o bolsonarismo. Ele se coloca como um ator político e se vangloria de ter derrotado determinado grupo político. Eu não quero um ministro do Supremo fazendo discurso dizendo: nós derrotamos o Lula, nós derrotamos o petismo. Essa não é minha ideia de justiça. Mas é nisso que se transformou o Supremo. Então, se você é um aliado do bolsonarismo, você se transforma estranhamente em réu nesse tribunal por uma mudança de interpretação sem que a Constituição tenha mudado, você tem motivos para ficar preocupado. Eu sou aliado do bolsonarismo e vou ser julgado num tribunal cujo presidente se orgulha de ter derrotado o bolsonarismo e cujo decano diz:
Lula só está onde está por nossa causa. É bastante preocupante. Costa quer falar um pouquinho da chantagem, daqui a pouco a gente vai para o quadro de humor. Não, chantagem, tem duas coisas a falar. Primeiro, né, o deputado Marcel Manhattan, com muita coragem, denunciou isso como coisa de máfia e virou alvo. Né? Virou alvo. E esse post do presidente Bolsonaro foi muito bem escrito. Teve gente, como o Paulo Figueiredo, por exemplo, que cobrou o seguinte: ele falou, qualquer pessoa que fique em silêncio diante disso, o Paulo Figueiredo cobrou, por exemplo, Tarcísio e outros. Eu faço coro a essa cobrança. Eu acho que esse momento que o Brasil está vivendo é tão absurdo, nós estamos aqui há 1 hora e pouco já falando disso, é tão surreal o que nós estamos vivendo do ponto de vista jurídico, é tão perigoso flertar com uma tirania como Venezuela, Cuba, como estamos fazendo, que todo mundo tem que se unir e se manifestar. Eu não aceito silêncio em nome de pragmatismo. Eu não aceito silêncio em nome de jogada de xadrez 4D, sei lá o quê. É hora de todo mundo se manifestar, até porque pressão funciona. Então, o governador de estado mais importante do país tem que se manifestar. O outro, o Caiado, que tem a pretensão de ocupar o lugar do Bolsonaro, nem esperou cadáver esfriar, né? O Bolsonaro ser condenado, como tudo leva a crer que vai ser, porque é político o julgamento. O Caiado disse que não vivemos ditadura da STF coisa alguma. Vai plantar batata, Caiado. Vai plantar batata. Se não tem coragem de falar o que todo mundo enxerga, fica pelo menos em silêncio, que, como diz o próprio Bolsonaro, é cúmplice. Não pode também calar. Não pode silenciar. Então, eu exijo que as pessoas se manifestem, porque esse é meu critério, essa é a minha régua. Qualquer um que não está criticando, denunciando o estado de exceção que virou o Brasil, para mim é parte do problema, não da solução. Não tem essa de una-se a eles, vamos comer pelas beiradas, 2026, 2030, 2048. Não, gente, pelo amor de Deus, nós estamos vendo na Venezuela. Ou as pessoas se manifestam e denunciam isso, ou é parte do problema e não da solução. É assim que eu enxergo.